Converter kwanza em dólares ou euros em Angola nunca foi uma operação simples, e isso continua a ser uma realidade que exige mais estratégia do que pressa. O processo formal, conduzido pelo sistema bancário e regulado pelo Banco Nacional de Angola, permanece marcado por rigor e controle, garantindo segurança mas impondo prazos mais longos. Como alternativas, surgem aplicativos e fintechs que oferecem soluções digitais com maior rapidez e menos burocracia. Contudo, estas plataformas nem sempre asseguram acesso direto às divisas, criando um contraste evidente: de um lado, a lógica institucional e regulada, do outro, a promessa tecnológica de agilidade. No meio destas duas realidades, o utilizador precisa de equilibrar confiança e eficiência, escolhendo entre a solidez do sistema formal e a inovação digital que ainda enfrenta limitações práticas. Na prática, a questão não é apenas onde é mais barato ou mais rápido, mas sim onde realmente consegues executar a operação sem riscos e sem bloqueios. Porque em Angola, ao contrário de mercados mais abertos, o desafio principal não está na conversão em si, está no acesso à moeda estrangeira. É nesse contexto que surge a pergunta: vale enfrentar a burocracia dos bancos ou apostar na flexibilidade dos aplicativos? A resposta não é linear, e depende muito de como, quando e para que precisas das divisas. Neste vídeo, vamos separar o que o cidadão precisa saber e o que a empresa deve fazer. A compra e venda de divisas em Angola é regulada pelo Banco Nacional de Angola, BNA. O sistema cambial angolano opera sob um regime de taxa de câmbio flutuante administrada. A moeda nacional é o kwanza e as principais divisas transacionadas incluem dólar, euro ou outra moeda estrangeira. A questão central é: o Banco Nacional de Angola não cria divisas, ele capta, concentra e gera fluxos de moeda estrangeira que entram na economia angolana. Esses fluxos vêm de várias fontes estruturais. As fontes: a principal fonte de entrada de divisas em Angola continua a ser o setor petrolífero. As empresas que operam na exportação de crudo recebem receitas em dólares, sendo que uma parte significativa desses valores é obrigatoriamente canalizada para o sistema bancário nacional. Esse mecanismo garante que as divisas circulem internamente, sob coordenação do Banco Nacional de Angola. Os bancos comerciais desempenham aqui um papel intermédio, absorvem essas receitas e, em muitos casos, transferem parte da liquidez cambial ao Banco Central ou operam dentro das diretrizes por ele definidas. Como resultado, o BNA consegue consolidar e gerir um volume relevante de moeda estrangeira, reforçando a sua posição externa. Para além do petróleo, Angola dispõe de outras fontes relevantes de entrada de divisas, nomeadamente a exportação de diamantes, gás natural e diversos recursos minerais. Embora ainda representem uma parcela menor no total das receitas externas, esses setores assumem um papel estratégico na diversificação da economia e na redução da dependência do petróleo. No topo deste sistema estão as chamadas as reservas internacionais líquidas, que correspondem ao estoque de divisas detido pelo Banco Central. Essas reservas são compostas principalmente por moedas fortes, como o dólar e o euro, podendo igualmente incluir ouro monetário e ativos financeiros externos, como títulos de dívida, obrigações. Essas reservas são usadas para intervir no mercado cambial, pagar dívida externa, garantir confiança macroeconómica. Investimento direto estrangeiro. Quando empresas estrangeiras investem em Angola e entram com capital em moeda estrangeira, esses fundos passam pelo sistema bancário. Parte desse dinheiro pode ser convertida em kwanza, reforçando a liquidez cambial. Endividamento externo. O Estado ou empresas públicas obtêm divisas através de empréstimos internacionais e emissões de eurobonds. Isso aumenta temporariamente a disponibilidade de divisas, com contrapartida, dívida futura. Repatriação de receitas de exportação. Empresas exportadoras são frequentemente obrigadas a repatriar as receitas para Angola, converter parte em moeda nacional. Isso garante circulação interna de divisas. O BNA funciona como um centro cambial. Depois de entendermos um pouco desse processo, os principais intervenientes para o dinheiro chegar nas mãos do cidadão ou empresário são os bancos comerciais. São intermediários autorizados, executam operações de compra e venda de moeda estrangeira, fazem compliance, KYC, AML. Depois de receberem divisas através do Banco Nacional de Angola, os bancos comerciais passam a gerir essa liquidez no mercado interno, disponibilizando-a aos seus clientes, tanto empresas como particulares. Na prática, essas divisas são alocadas a operações consideradas prioritárias, como a importação de bens essenciais, o pagamento de serviços ao exterior, bem como despesas relacionadas com viagens, saúde e educação. No entanto, a procura nem sempre é totalmente satisfeita. A disponibilidade limitada de moeda estrangeira obriga os bancos a estabelecer critérios de prioridade, o que resulta em tempos de espera variáveis e processos muitas vezes mais lentos do que o esperado. Nesse contexto, a gestão de divisas exige planeamento, antecipação e uma boa dose de paciência por parte dos utilizadores do sistema.
Casas de câmbio operam com numerário cash, focadas em pequenas transações. O BNA disponibiliza divisas aos bancos comerciais, leilões ou mecanismos diretos. O que significa disponibilizar divisas? O BNA injeta moeda estrangeira, sobretudo dólar ou euro, no sistema bancário quando há escassez de oferta privada. Exemplos: queda de receitas petrolíferas. Precisa estabilizar o câmbio para garantir pagamentos externos prioritários, importações essenciais, dívida, etc. Hoje, o modelo predominante não é um leilão clássico aberto, mas sim, alocação direta. O BNA vende divisas diretamente a bancos comerciais autorizados. Cada banco recebe montantes com base em critérios como histórico de operações, capacidade financeira, necessidades dos seus clientes. Formação da taxa de câmbio. Mesmo com venda direta, a taxa não é totalmente fixa, o BNA influencia, mas não determina sozinho. A taxa resulta de volume de divisas disponibilizadas, procura no sistema, expectativas do mercado. Implicações económicas. Este modelo tem efeitos importantes: positivo, maior controle e estabilidade. Negativo, possível escassez e distorções. Pode incentivar o mercado paralelo quando a oferta formal é insuficiente. Como comprar dólares e euros legalmente em Angola? Só podes comprar moeda estrangeira através de bancos comerciais autorizados, casas de câmbio licenciadas. Tudo fora disso entra no mercado informal, ilegal. Quem pode comprar divisas? Particulares, empresas. Em ambos os casos, há sempre justificação económica obrigatória. Na prática, podes não conseguir comprar tudo o que queres, o banco pode adiar ou reduzir o montante. Resultado: consiste em dois mercados: formal, legal, limitado, informal, ilegal, mais acessível. Formas práticas de acesso a divisas. Cartões internacionais. Forma mais comum atualmente. Compras online e no exterior, transferências bancárias via SWIFT usadas por empresas. O que é ilegal e comum: comprar na rua, mercado paralelo, intermediários não autorizados, simulação de contratos para obter divisas. Comprar dólares e euros legalmente em Angola é possível, mas não é assim tão fácil, é um processo regulado, documentado e dependente da disponibilidade do sistema. Divisas para empresas em Angola: como garantir pagamentos a fornecedores estrangeiros. Realidade de partida atual do país sem rodeios. Em Angola, pagar fornecedores externos não é apenas uma operação financeira, é uma operação cambial regulada e competitiva por liquidez. O Banco Nacional de Angola controla a disponibilidade de divisas e os bancos comerciais fazem a triagem. Uma empresa não compra dólares diretamente no mercado. O fluxo real é: primeiro faz o pedido ao banco comercial. Segundo, validação documental e cambial. Terceiro, alocação de divisas, se disponível. Quarto, execução do pagamento internacional, SWIFT. O ponto crítico está entre os passos 2 e 3. Documentação obrigatória e alocação de divisas, se disponível. Sem isso, não há operação, fatura pro forma ou fatura comercial. Contrato de fornecimento. Identificação fiscal da empresa, justificação económica clara. O banco avalia legitimidade da operação, risco de branqueamento, coerência financeira. Alocação de divisas, se disponível. Resultado: pagamentos podem demorar semanas ou meses. Estratégias reais para garantir pagamentos. Trabalhar com múltiplos bancos aumenta a probabilidade de alocação. Solicitar divisas com antecedência, evitar urgências. Em Angola, o acesso a divisas para empresas vai muito além de capacidade financeira, é, sobretudo, uma questão de posicionamento dentro do sistema bancário e cambial, sob a lógica e supervisão do Banco Nacional de Angola. Quem compreende essa dinâmica consegue executar pagamentos com maior previsibilidade. Quem ignora, fica sujeito a atrasos, restrições e incerteza operacional. Gerir câmbio, neste contexto, não é reagir a necessidades imediatas, é antecipar movimentos, estruturar processos e construir credibilidade dentro do sistema. Empresas reativas entram na fila. Empresas estruturadas gerem o fluxo e, por isso, avançam. Bancos versus aplicativos. Qual a melhor forma de converter coins em divisas? A comparação entre bancos tradicionais e aplicativos, fintechs, em Angola não é apenas uma questão de custo, é uma questão, acesso real a divisas e execução da operação. Vou direto ao ponto com uma análise técnica e prática. O que realmente está em jogo? Bancos operam dentro do sistema do Banco Nacional de Angola, têm acesso direto às divisas oficiais e executam operações reais, compra mais transferência. Aplicativos fintechs funcionam como intermediários digitais, plataformas de conversão ou envio. Exemplos: Kilap Exchange, Falanga, Lombongo. Pontos de atenção: muitas não executam o câmbio dentro de Angola, algumas ainda estão em testes regulatórios. Bancos, quando são a melhor opção?
Ideal para empresas, importações, pagamentos formais ao exterior. Vantagens reais: acesso direto à liquidez cambial, cumprimento legal total, integração com sistema internacional, SWIFT. Mesmo assim, são o único canal totalmente seguro e reconhecido. Aplicativos, quando fazem sentido. Falanga, mostram taxas de mais 8 bancos, ajudam a decidir onde converter. Não fazem a operação, apenas otimizam a decisão. QLAP Exchange, conversão rápida e transparente. Carteiras multimoeda, transferências quase instantâneas. Funcionam melhor quando o dinheiro já está fora de Angola ou há ligação internacional, Portugal, Europa, etc. Fintechs emergentes. Lombongo, prometem conversão sem bancos, operam em ambiente experimental. Ainda não substituem o sistema bancário. Limitação crítica dos aplicativos. Ponto-chave. Em Angola, o problema não é converter, é aceder à divisa. Os apps não controlam a liquidez cambial, dependem de bancos ou contas externas. Ou seja, podem ser rápidos, mas não resolvem escassez interna. Estratégias: empresas e utilizadores avançados combinam bancos para aquisição legal de divisas, apps para otimização e execução externa. Exemplo: comprar dólar no banco, transferir para conta internacional para pagar fornecedores, converter com melhor taxa. Bancos são obrigatórios para entrar no sistema cambial. Apps são ferramentas para sair dele com eficiência. Bancos igual a acesso mais legalidade mais execução real. Apps igual a velocidade mais otimização mais conveniência. Um conselho para empresários e cidadãos é simples, mas decisivos. Em Angola, o acesso a divisas depende menos da urgência e mais da preparação. Para quem gera empresas, isso significa planear pagamentos com antecedência, manter a documentação sempre organizada e construir relações estáveis com o sistema bancário. Num contexto de disponibilidade limitada de moeda estrangeira, quem se prepara com tempo tende a enfrentar menos atrasos e mais previsibilidade. Nunca dependas de um único banco, quem antecipa, consegue. Antecipação vence urgências, organização vence improviso, relacionamento bancário vence isolamento. Para cidadãos, planeia com antecedência, viagens, estudos ou compras externas devem ser preparados semanas antes, mantém um cartão internacional ativo, mesmo com saldo baixo. Evita depender de uma única ida ao banco. No final das contas, a escolha entre bancos e aplicativos em Angola não é uma questão de qual é melhor, mas de qual resolve o teu problema naquele momento. Os bancos continuam a ser o único ponto de entrada legítimo no sistema cambial. São mais lentos, mais exigentes, mas são também os únicos que garantem acesso real às divisas dentro do país. Já os aplicativos trazem velocidade, simplicidade e melhor experiência, mas, na maioria dos casos, operam à volta do sistema, não no centro dele. Chegamos ao final de mais um conteúdo que ultrapassa a simples partilha de informação, representando um compromisso sólido com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável das empresas em Angola. Cada ideia aqui está alinhada com a realidade das empresas em Angola, refletindo os seus desafios, oportunidades e o contexto específico do mercado nacional. Valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível e seguimos juntos. Angola Empresas, o canal onde a tua empresa ganha destaque.